Queridos amigos, queridos irmãos, que Jesus nos abençoe nesse momento em que buscamos a sua presença através da reflexão e da prece. Jesus nos diz que é na vossa paciência que ganhareis as vossas almas. Lemos isso lá no Evangelho de Lucas. E Emmanuel nos fala também sobre paciência no livro Palavras de Vida Eterna, psicografia do Chico Xavier, onde nós lemos assim: todos necessitamos de paciência uns para com os outros, mas compete-nos igualmente a todos estudar a paciência em sua função educativa. Paciência é serenidade. Calma, porém, não é aprovação ao desequilíbrio. Paciência é compreensão. Entendimento, no entanto, não é passaporte ao abuso. Paciência é harmonização. Ajuste, todavia, não é apoio à delinquência. Paciência é tolerância. Brandura, entretanto, não é legitimar o erro deliberado. Paciência, sobretudo, é a capacidade de verificar a dificuldade ou o desacerto nas engrenagens do cotidiano, buscando a solução do problema ou a transposição do obstáculo, sem toques de alarde e sem farpas de irritação. Em todos os aspectos da paciência, recordemos Jesus. O Mestre foi no mundo o paradigma dessa virtude, mas não foi conformista. Nunca se apassivou diante do mal, conquanto lhe suportasse as manifestações, diligenciando meios de tudo renovar para o bem. E em lhe lembrando a sinceridade e a franqueza, não devemos esquecer que o Cristo se revelou tão paciente que não hesitou em regressar depois da morte ao convívio das criaturas humanas que o haviam abandonado. Ainda assim, é forçoso reconhecer que ele se materializou perante os discípulos, que em sua maioria podiam ser iletrados e medrosos, mas eram suficientemente sinceros para continuar-lhe a obra libertadora, e não se materializou diante dos fariseus, altamente intelectualizados e profundos conhecedores das revelações divinas, mas habitualmente atolados em conveniências e preconceitos, e por isso mesmo capazes de omitir a verdade e estabelecer a perturbação. É muito interessante essa comparação que Emmanuel faz, esse paralelo que ele estabelece entre paciência e atitudes que às vezes a gente, sem se dar conta, acaba cultivando e confundindo com paciência. Emmanuel nos diz que paciência é serenidade, é calma, mas ele diz que isso não significa aprovação ao desequilíbrio. Sermos serenos e calmos não significa que a gente esteja aprovando o desequilíbrio, a desordem. Ele diz que paciência é compreensão, mas ele nos alerta que o entendimento, que a busca do entendimento não é a permissão ao abuso. Ele nos diz que paciência é harmonização. Mas, de novo, ele nos alerta que buscarmos o ajuste, a harmonização, não é apoiarmos a delinquência e o erro. E ele nos diz que paciência é tolerância, mas que sermos tolerantes e brandos não significa legitimarmos o erro deliberado. E ele nos lembra que paciência é, sobretudo, essa capacidade de, diante das dificuldades, dos desacertos da vida cotidiana, paciência é buscarmos a solução do problema.
é buscarmos transpor os obstáculos, mas isso tudo sem alarde, sem irritação, com calma, com entendimento, com brandura, com paciência. E nos lembra que Jesus foi o modelo da paciência, o paradigma da paciência. E nos diz que, nos lembra os momentos, as situações em que Jesus foi paciente com as imperfeições dos discípulos, por exemplo, mas que, apesar de ser paciente com as imperfeições dos discípulos, porque lhes compreendia a boa vontade, apesar da ignorância, apesar dos medos, apesar de serem ainda não compreenderem totalmente o seu evangelho, reconhecia neles a sinceridade para continuar a obra que ele vinha nos trazer a partir do seu evangelho. Então é por isso que Jesus pacientemente se materializa entre os discípulos após a crucificação e lhes fala no caminho de Emaús, lhes fala quando estão reunidos a portas fechadas depois da crucificação de Jesus, porque com medo dos romanos se reuniram numa casa e ficaram a portas fechadas, e Jesus ali se materializa e lhes fala que continua vivo. Se materializa para Madalena quando ela vai visitar o sepulcro. Então, é a esses que ele reconhece sinceros, devotos ao seu evangelho, discípulos do seu coração. É a esses que, apesar de todas as imperfeições, ele se faz materializado. E não é aos fariseus, aqueles que, apesar de serem muito profundos conhecedores de todas as revelações divinas, intelectualizados, mas que não tinham ainda a sinceridade na compreensão dos seus ensinamentos, que ainda eram capazes de omitir a verdade, de causar perturbações. A esses Jesus não se materializa. Com o erro ele não é conivente. Com o erro deliberado ele não é conivente. Ele não tolera o erro. Então, a esses Jesus não se materializa. Diante desses, Jesus não se materializa. A tolerância, portanto, faz parte do sermos pacientes, mas ela não compactua com o erro, e é preciso aprendermos essa distinção para que sejamos pacientes, tolerantes, busquemos a harmonia, busquemos a compreensão, exercitemos a serenidade, mas sem resvalarmos no erro, na tolerância ao que não é tolerável, que aprendamos a dizer sim e a dizer não, como nos ensina Jesus. Seja o vosso falar sim, sim, não, não. Aquilo que aos olhos de Jesus, que é o nosso modelo de perfeição, não é aceitável, não pode ser aceitável aos nossos olhos. Que aprendamos a discernir o bem do mal. Que aprendamos a discernir o que é bom do que é mal, com aquela entonação
da verdade, com aquela busca da verdade. E que não tenhamos medo de dizer não, quando esse não é coerente com o Evangelho de Jesus. Que este Mestre bondoso, que este Mestre profundamente paciente, porque nos compreende, seja o nosso modelo e que estejamos atentos a todas as lições que a vida nos dá, a todas as oportunidades que a vida nos oferece de sermos os verdadeiros discípulos de Jesus, aqueles que sinceramente buscam exemplificar os seus ensinamentos. Que Jesus nos abençoe a todos.